Olá galera, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre um grande artista, né? Então hoje a gente vai estar falando sobre Augusto Renoir, mais conhecido aí como Renoir. Bom, deixa eu me apresentar, eu sou o professor Alex, sou professor de artes e esse grande artista é um artista, um pintor incrível, fantástico. O Renoir é um pintor, como você já deve ter ouvido falar, que é um pintor impressionista, né? Então vou estar dando uma pequena pincelada falando também sobre o impressionismo desse pintor francês, não só ele, como outros artistas aí que representou muito essa fase aí, essa fase francesa aí de pintores que marcaram a história, né, da arte através das suas pinceladas. Então, só para a gente entender quem foi o Renoir ele foi um dos mais importantes artistas relacionados ao impressionismo, galera. E ele pintou várias obras, ele pintou Lisa, ele pintou a Rosa e Azul, que é uma obra que eu gosto bastante também. Ele pintou o retrato do Claude Renoir também, que era o filho dele. Então foi um artista aí, um grande expoente da história da arte, que realmente cresceu muito, né, conforme o tempo foi passando e se tornou um dos maiores artistas aí de, do mundo, né, no caso. Então, só pra gente tentar entender sobre o Renoir, galera, ele foi um artista aí que ele nasceu em Limoges, na França, lá pro dia 25 de fevereiro de 1841. Ele era um filho aí de um modesto alfaiate, né, então ele veio de uma família bem simples, né, em Paris, no caso lá 1845, né? Então, onde ele permaneceu, galera, durante aí 3 anos, né, na vida dele. Então, em 1848 ele começou a trabalhar como ajudante, né, de pintor de porcelana e ele fez tão bem, na realidade, esse trabalho que ele acabou se matriculando numa escola de desenho. Mas vamos entender, primeiramente, vamos entender no caso o que é o impressionismo? O que eu cheguei a comentar aqui do Renoir, mas eu não cheguei a explicar sobre o impressionismo. Então tem algumas características do impressionismo que eu vou estar citando para vocês. Por exemplo, o impressionismo na realidade é um registro de tonalidade das cores que a luz do sol produz em determinados momentos. Ou seja, eles pintavam para captar a luz do sol, no caso. Então, figuras sem contorno, nítidos, como você pode reparar aí do seu lado direito da tela, geralmente sombras luminosas e coloridas e realmente também eles tinham uma característica bem legal, galera. Eles misturavam a tinta diretamente na tela. Por exemplo, se eles quisessem fazer um verde, eles pegavam um azul, jogavam na tela, depois jogavam um amarelo na tela e eles faziam uma tonalidade de verde. Era uma característica muito legal dos impressionistas, tá bom? Então, como vocês podem observar do lado direito da tela, vocês vão observar que existe a mulher com a sombrinha, né? Essa obra aí foi de 1875, lógico, né, do grande artista Renoir. Através de pinceladas curtas, né, você pode observar também que é mancha. A partir do momento que você olha a obra, você consegue visualizar que existe uma mulher com a sombrinha, mas ao mesmo tempo, quando você chega de perto, você encontra somente mancha. De longe você consegue visualizar esse grande jardim aí com essa mulher de fundo. Então, só pra gente dar continuidade, galera, falando sobre o grande Renoir, o Renoir, galera, é um artista aí que ele merece, eu acho que toda a atenção do mundo. Durante aí, pessoal, mais ou menos 4 anos da vida dele, ele estudava aí à noite, né? E com 17 anos, na realidade, ele começou a trabalhar numa fábrica, pessoal, onde ele pintava, só para você ter uma ideia, quando ele tinha 17 anos, ele pintava artigos aí religiosos. Por exemplo, ele pintava leque também, ele pintava tecido, ele pintava diversas coisas. Ou seja, um cara, um artista na realidade com 17 anos, ele já tinha uma habilidade incrível. Isso daí as pessoas começaram a notar essa tendência que ele tinha para as artes. Em 1862, mais ou menos aí, ele realmente aí ele muda para Paris, onde ele é admitido, galera, numa escola superior de belas artes, né? Então ele acaba se destacando lá também como um excelente artista. E tem um caso bem interessante que eu gosto sempre de citar, que o professor dele pergunta: você pinta exatamente para você se divertir, né? E ele fala: se eu pintasse para me divertir não teria graça, né? Então ele era já um artista que ele já era consciente que ele só para você ter uma ideia, ele morreu pintando, né? Ele durante toda a vida do Renoir ele pintou.
E ele pintou muito mesmo, depois de ter tido, lá nos últimos 25 anos da vida dele, ele teve uma doença, tal, que é artrite, que eu vou estar falando para vocês um pouquinho mais para frente no vídeo, e ele acabou se destacando, né, nessa escola aí de pintura aí. Então, na realidade, pessoal, quando ele entrou nessa Escola Nacional Superior de Belas Artes, ele iniciou aí um estágio na galeria de pintor, né? E ele conheceu grandes personalidades, só para você ter uma ideia, ele conheceu o Monet, ele conheceu o Bizili, no caso, e conheceu o Pissarro, que eram os excelentes artistas da época. Então, em 1863, mais ou menos, ele abandona a escola para pintar ao ar livre, galera. Então, foi um cara novo, que particularmente aí nessa primeira fase aí do impressionismo, ele já começa a pintar ao ar livre. Isso era uma característica muito legal dos impressionistas, né? Só existe alguns impressionistas, no caso, que não pintavam, né? Que se recusavam a pintar, como o Degas, o próprio Cezanne, enfim, até mesmo o Van Gogh, que era pós-impressionista, ele pintava ao ar livre, né? Então, mas eu não vou entrar nessa parte não. Mas então, falando sobre essa fase, galera, de que ele acabou indo para esse estilo mais impressionista, em 1864 ele acabou sendo aceito aí, só para você ter uma ideia, com uma tela chamada Esmeralda. Isso que eu tô falando no Salão de Paris, tá bom? E no ano seguinte, galera, ele expôs retrato aí do retrato do William, só para você ter uma ideia, que é o pai de seu amigo. Então ali já chamou a atenção. Ele vinha de uma espécie de pintura que acabava chamando a atenção exatamente pela sua habilidade. E nessa época aí, mais ou menos nesses mesmos anos aí no caso, ele se sente atraído na realidade por fotografia. E ele começa a pintar uma série de retratos aí na seu cotidiano, né? Então, só pra gente tentar entender, ele foi um artista aí que ele pintou aí a hospedaria da mãe, Antônio, no caso, a tela que melhor caracteriza essa fase da pintura é uma obra rejeitada aí pelo Salão Oficial de Artes. Então, é um artista, pessoal, que ele acabou produzindo, no caso, como você pode observar aí a obra Hospedaria, ele tinha uma habilidade incrível, tanto de luz, sombra, perspectiva. E nessa fase aí, essa obra foi rejeitada, galera. Como você pode ver, uma obra excepcionalmente linda, né, com traço espetacular do Renoir, e simplesmente foi rejeitada. Então, é um trabalho bem minucioso aí desse artista. Eu queria mostrar para vocês também essas obras que me chamam bastante atenção, não só pelo fato de eu ser educador de artes, mas pelo fato de também ser uma pessoa que admira a obra de arte, principalmente aí do Renoir, Monet, enfim, entre outros artistas aí. Em 1867, mais ou menos, o Renoir ele pinta a tela da Lise, como você pode observar aí no seu lado esquerdo da tela. Tudo bem? Observe a obra, galera. Foi bem criticada essa obra, tá? Só pra você ter uma ideia. Existiu pessoas que falou que parecia um queijo, né, derretido, né? Então, lógico que ele recebeu bastante crítica, mas também, por um lado, foi bem aceito em algumas questões, tá bom? Então ele pintou a Lise, que é considerada uma das suas primeiras obras de destaque realmente. E em 1868, né, a obra é aceita pelo Salão Oficial das Artes. Então o impressionismo ele teve uma característica aí de luta, né? Todo diariamente, ano em ano, era uma questão de luta para ser aceito entre os grandes, né, naquele período. Então, o impressionismo, no caso, ele já existe. Ele só não tinha nome, né, no caso. Mas já sabe que é uma impressão, né, uma impressão do momento, né, sentida através de manchas coloridas que se formam um todo, né? Então, essa é a ideia, né, do impressionismo, né? São manchas coloridas que formam um todo. Então, você consegue enxergar essa parte através das pinceladas. Você vai olhando e conforme você vai se afastando, provavelmente você consegue enxergar um todo do que está acontecendo ali na obra. No caso, seria uma coisa mais figurativa, né, dos impressionistas. E é mais interessante, galera, falar que foi nessa mesma época, e mais ou menos em 1869, né, no caso,
por muitos anos, galera, o estilo não foi muito aceito aí pelo salão, tá, galera? Só para você ter uma ideia, recebeu muitas e muitas críticas, né? E na realidade, acabou, né? Os impressionistas acabou sentindo um certo desprezo aí pela essa questão da arte tradicional, né? Então tem uma obra que eu gosto bastante, né? Que é essa obra do lado direito aí, né? Onde o Renoir, pessoal, através de pinceladas, ele consegue mostrar uma espécie de fotografia da época, porque parece uma fotografia. Ele tem essa sensibilidade de fazer esse movimento na água, né, de mostrar as pessoas ali mais ou menos em segundo plano. Então tá um pouco desfocada, mas ao mesmo tempo você consegue visualizar que existe barcos, que tem uma perspectiva aí meio que atmosférica. Então o Renoir é um artista múltiplo nesse sentido. Então, para a gente continuar entendendo aí sobre o Renoir, galera, em 1870, só para você ter uma ideia, o Renoir, ele acabou se alistando aí na guerra, né? Na guerra franco-prussiana. Mas aí ele deu uma desinteria nele, enfim, ele tava bem doente mesmo nessa época. E ele acabou dando baixa aí, né? Ele era um cara politizado, né? O Renoir é um cara politizado. Em 1871 ele acabou saindo aí, né? Acabou dando baixa realmente nessa parte militar aí da carreira dele. E após ter algumas obras rejeitadas aí no salão, o Renoir, o Monet, o Degas, o Pissarro, entre outros artistas, eles cansados disso daí, eles se unem, galera, para organizar uma exposição que seria em 1874, que seria a primeira exposição dos jovens impressionistas no ateliê do fotógrafo Nadar, certo? Então, que foi repetida no caso aí nos anos de 76, 77, 79, mas em 1878 aí o Renoir, galera, só para você ter uma ideia, ele expõe no Salão Oficial. E ele expõe nada mais, nada menos que a grande atriz Jeanne Samari, né? Que é essa mocinha aí que você pode observar do seu lado esquerdo da tela, no caso, né? Então, você vê que já tem um traço mais impressionista mesmo, de manchas, pinceladas, esse olhar dela penetrante que olha diretamente para a pessoa que está... telespectador que olha, né? E ela, então, no caso, ele também pinta, pessoal. Ele acaba pintando a Madame George. Então essa Madame, galera, ele que acabou, no caso, né, introduzindo eles no meio social, obtendo aí compradores do seu quadro e tudo mais. E é bem interessante falar da Madame, galera, quando ele pintou ela, né, existe tanto o cachorro, né, que você pode observar aí na parte inferior da tela, esse cachorrinho aí, lógico que ele tá meio sonolento e tal, e essas duas crianças aí, que no caso a do meio é um menino, tá bom? É um rapazinho, né? É uma criança, só que é do sexo masculino. Era comum naquela época vestir as crianças até mais ou menos uns 3, 4 anos de idade com roupa feminina. Era questão da época mesmo, né? E com o tempo foi passando, e conforme o tempo ia passando, eles começavam a vestir do sexo masculino mesmo, tá bom? Mas dá para confundir realmente, como se fosse duas meninas na pintura, né? Mas a do meio aí provavelmente é um menino, tá bom? Então, só pra gente continuar aqui para falar, então mais ou menos em 1880 o Renoir, galera, ele acabou se casando, né? E ele casou nada mais nada menos que a modelo Aline, né? Eu vou estar falando um pouquinho mais para frente sobre ela, tá? Então que ela com o tempo aí ela acabou morrendo, mas enfim, isso não vem ao caso agora, mas ela foi uma modelo aí que serviu bastante o Renoir, e ele acabou se apaixonando por ela, e os dois acabaram tendo esse relacionamento que acabou em casamento, tá bom? Ela chegou a ser amante do próprio Renoir. Então, na realidade, ele acabou tendo 3 filhos com a Aline. Bom, a partir desse ano, galera, ele vai buscar novas inspirações, e ele visita Madrid, e onde ele vê o trabalho, galera, nada mais nada menos do Diego Velázquez. Em 1881, quando ele viaja aí para a Itália, ele acaba aprimorando seu estilo. Lembrando, galera, que ele era fã
nada mais nada menos que o Rafael. E no final da vida dele ele também virou muito, mas muito fã do grande Leonardo da Vinci. E nesse mesmo ano, galera, aí em 1881, ele acaba pintando essa obra, como você pode ver aí na sua tela, uma obra chamada Rosa e Azul, mais ou menos em 1881. E essa obra fez parte, né, que faz parte na realidade, do Museu de Arte de São Paulo. Provavelmente, se você já foi no Museu de Arte de São Paulo, você já deve ter visto essa belíssima obra do Renoir. Olha a habilidade, o traço. Galera, é realmente é uma fotografia, né? O Renoir, ele brinca com as cores, ele tem uma habilidade incrível, que ele consegue trabalhar essas pinceladas mais impressionistas, né, com a facilidade que confunde realmente até mesmo na fotografia. Então, essa obra aqui, como você pode observar, é o filho do Renoir, tá, galera? Como eu tinha falado anteriormente, era um costume da época, né, os meninos se vestir de menina até os 3 anos de idade. É bem interessante isso. Mas como você pode observar, como tava brincando aí com os bonequinhos, né, com esses minis bonequinhos aí, você pode observar que é um rapazinho, já é uma criança. Só que, como eu disse, ele se vestia como mulher, né? Os pais colocavam a roupa feminina nesses personagens. Então, só pra gente continuar aqui, em 1883 aí ele realiza sua primeira exposição individual, tá, galera? E em 1892 ele vem com reconhecimento oficial de uma nova pintura, galera. Quando o governo francês adquiriu um de seus quadros, em 1897. E acometido de alguns reumatismos, ele passou a ter problema de mobilidade, tá? Na virada do século, ele já era um artista admirado por toda a Europa. Lembrando que lá para os últimos 25 anos da vida do Renoir, ele teve bastante problema aí com saúde, tá? Onde ele ficou bastante debilitado, mas ele continuava pintando. Enfim, ele tinha uma espécie de artrite que acabou, no caso, deixando a mão dele, a parte do corpo dele. Tanto é que ele ficou em cadeira de roda, tal. Mas ele teve uma grande dificuldade para pintar, onde ele amarrava os pincéis na mão dele. Então, lógico que os ajudantes amarravam os pincéis e ele era bem teimoso nisso daí. Ele gostava de pintar tanto que ele começou até a fazer escultura, né? E o Renoir, ele fumava muito cigarro, galera. Ele fumava bastante e ele tinha dificuldade até para fumar, só para você ter uma ideia, né? Isso, ele acabou se transformando em um artista aí que praticamente, eu quando falo do Renoir, ele morreu pintando, né? Ele morreu fazendo o que ele mais gostava. Em 1904, por aí, ele organizou uma grande retrospectiva aí de suas obras. Em 1905, ele acabou mudando para o sudeste da França, né? Na realidade, para buscar um clima mais saudável na vida dele. Enfim, ele estava com a saúde mais debilitada. E nesse mesmo ano, galera, ele pintou aí Natureza Morta, que é, no caso, esse vaso aí, como você pode observar do lado esquerdo da sua tela, né? E ele acabou pintando aí o retrato aí de Claude Renoir, né? Só pra gente continuar, galera. Então, ele, a partir de 1910, mais ou menos, com o agravamento aí da sua doença, ele acabou, na realidade, amarrando realmente os pincéis na mão dele, né? Enfim, é uma situação bem triste aí. Mas apesar das limitações, o Renoir ele acabou pintando, né? E ele, como eu disse para vocês, ele esculpiu. Ele tinha 2 ajudantes, tá, galera? Um era o Richard e o outro era o Luiz Morel. Eram 2 ajudantes aí fiel ao Renoir, né? E eles trabalhavam seguindo as suas instruções, na realidade. Em 1915, mais ou menos aí, o Renoir, galera, ele teve um grande abalo, né? Porque a Aline morreu, galera. Então ela comia muito compulsivamente, né? A esposa dele, ela gostava de comer bastante coisa e ela acabou, acho que mais ou menos com 55 anos por aí, ela acabou vindo a falecer com alguns problemas de saúde, com ataque cardíaco, né? Por decorrência dela comer bastante coisas, né? Então, em 1919, as suas obras são expostas no Museu do Louvre. E o Renoir, galera, só para você ter uma ideia, ele acabou vindo a falecer, né, na França mesmo, lá pro dia 3 de dezembro, né, de 1919.
É bem complicado falar isso, mas foi um artista que marcou bastante os impressionistas, né? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Vale muito a pena vocês pesquisar bastante sobre o Renoir, que não só ele, como o Degas, o Monet, entre outros artistas impressionistas, marcou muito a história da arte através das suas pinceladas, né? Meio que imitando a fotografia, pinceladas curtas que se misturavam na tela. Galera, um grande abraço. Eu vou ficando por aqui, né? E até breve.